João 6, por gentileza. Ah, Deus, eu falava, Jesus, o que eu falo, né? Quando você fala de Paulo, quando você fala de Pedro, apesar de João Batista, Abraão, Isaac, Jacó, Esther, né? Ruth. Quando você prega sobre os apóstolos todos, Lucas, enfim, você vai pregando, mas você está lembrando que você está falando de um homem que é humano, né? Que eram humanos. Não está falando de uma divindade. Quando Deus coloca no meu coração algo sobre Jesus, eu tremo e eu fico assim muito mal para pregar. Por quê? Porque Jesus, ele não é um homem que tenta ser Deus. Ele é um Deus que desceu para ser homem. Amém, gente? Jesus não é uma divindade, não é um ser humano como muitos de nós queremos ser Deus. Muitas vezes a gente peca por isso, porque a gente quer ser Deus, né? Toda a geração, aliás, toda essa nação, porque não dizer o mundo inteiro, eles se esforçam muito para ser melhor um do que o outro, né? Sempre para endeusar alguma coisa. O homem tem sempre essa síndrome de Adão, e por que não dizer essa síndrome da serpente, que é de ser Deus. Sempre se esforçando para ser Deus, né? Agora Jesus não. Falar de Jesus é totalmente oposto. É um homem que do céu ele desceu para ser homem. Você pode dizer amém, Jesus? É uma divindade que desceu do céu para ser homem. Então em João 6, tem uma introdução aqui. Jesus ele estava fazendo muitos milagres. Se você pegar João 6:1, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, de Tiberíades. Grande multidão seguia por onde via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E se você ver, ele multiplicou os pães. Ele fez tantas coisas. Se você seguir aqui, João 6:16, também diz que ele andou por cima do mar. Ele fez multiplicações de pães, de vinho, num casamento. Ele curou enfermo. Ele ressuscitou mortos. Ele curou leproso. Ele deu vista aos cegos. Ele desafiou a natureza. Porque não o planeta. Ele andou sobre o mar. Você pensa nisso? As pessoas andavam com este homem na rua. Andavam o tempo inteiro com ele. E quando ele fazia esses milagres todos, atraía muita multidão. Muita gente queria estar com ele. Mas chegou uma hora, lá em João 7, que ele começou a falar mais, por que não dizer, para ele começou a se voltar e dizer, gente, peraí, não é só isso. Eu não vim só para fazer milagres. Eu não vim só para curar um cego. Isso é muito pouco. Eu não vim para libertar, para tirar, né, os demônios de alguém. Isso é muito pouco. Eu não vim só para andar sobre o mar. Ou para multiplicar pão numa turma que estava sem comer o dia inteiro ouvindo a palavra dele. Eu vim para ensinar também. Eu vim para ensinar o caminho do céu. E ele disse, vocês estão pegando e comendo a comida que perece. Mas eu tenho uma comida que não perece. Então Jesus começou a engrossar. E por que não dizer mudar o discurso? E aqui, queridos, já voltando aqui no 7. Aliás, no 6:26 ainda. Quem está aí comigo? Você está aí? Você está aí comigo? Jesus respondeu, disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, no qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus o selou. Ele está dizendo, vocês estão aqui só por causa de um milagre, porque eu multipliquei o pão e sobrou 12 cestos. Eu quero dizer que eu vim trazer uma comida que te leva para a eternidade, que te leva a morar no céu com meu Pai. Foi para isso que eu vim. Então falar de Jesus, querido, falar de Jesus a gente treme e a gente teme. Porque ele não é da terra. Tudo que ele traz é do céu, é muito mais nobre, é muito mais sublime. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Eu te pergunto, você tem crido verdadeiramente que Jesus saiu do céu com o objetivo de nos levar para o céu? Jesus, ele saiu do céu, ele veio no ventre de Maria, ele trabalhou aqui, ele pisou nessa terra, tanto que lá em Israel, onde que a gente vai, foi aonde Jesus pisou. Né? Ele pisou nessa terra. Se você puder ir para Israel, vá. Eu tenho certeza que quando a gente põe o pé naquele solo lá, a gente diz, meu Deus, verdadeiramente eu estou pisando onde Jesus pisou.
Então ele desceu humanamente, ele se tornou humilde, ele se tornou um zigoto, ele se tornou homem, sabe? Para mostrar para eu e você que é possível ser humano e morar no céu. Ele disse, vocês têm que crer em mim, que eu vim trazer a salvação. Sabe por que muitas das pessoas não estão mais felizes com o evangelho? Elas não estão mais felizes de estar numa igreja, de servir a Deus, de trabalhar para Jesus, de ter um compromisso sério com Deus, porque não entende Jesus como Salvador, como aquele que pagou o nosso pecado, pagou o preço da nossa dívida, né? E nos levou para perto do Pai, nos devolveu para o Pai, quando Satanás tinha roubado a gente dele. Ele disse assim no 6:35 também, por favor. E a vontade do meu Pai, que enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Olha para essa pessoa que está do seu lado, querido. Agora pensa um pouquinho na pessoa que ficou lá na tua casa. Pensa naquela pessoa também que você talvez não dá nada, que é a escória da sociedade. Pensa naquela prostituta que essa noite está lá na avenida, lá em Criciúma, vendendo o seu corpo. Pensa naquele que não tem mais nada na vida e só usa drogas. Pensa naquela pessoa que está dopada lá no hospital de medicamento querendo morrer. Pensa agora num ser mais que você diz, não tem jeito. Não tem jeito, porque Jesus morreu por esse também. Jesus disse, eu não quero que nenhum se perca, nenhum. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de uma pessoa, quando a gente fala de um ser humano, independente de onde que ele está. Porque Jesus pagou um alto preço para ele e para mim e por você. Ele não faz acepção de pessoas, amém, gente? E ele disse assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho crê nele e que tenha vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele, murmuraram. E disseram, os judeus, por que disseram, eu sou o pão que desceu do céu? Diziam, neste não é o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz, eu desci do céu? Existia uma turminha que só estava ali para falar mal de Jesus. Só estava ali para duvidar de Jesus. Não acreditava em nada, atrapalhava tudo. Jesus, quando veio à terra, ele disse, eu não vim trazer... Ele disse, eu sou a paz, mas ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque vai ter divisão na tua casa, vai ter divisão entre teus amigos. Porque, queridos, alguns vão falar mal de Jesus. Alguns vão dizer que Jesus não é esse cara todo, não. E aqui estava dizendo, e Jesus disse, não murmureis entre vós. Ele disse, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou e não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai enviou, o Pai ouviu, aprendeu e veio a mim. Eu quero parar aqui não é o foco da minha pregação, mas eu quero falar uma coisa para você. Escuta só. Quando a gente aceita Jesus e a gente vai até Jesus, já teve uma inclinação de Deus. Deus já trouxe esse desejo no nosso coração de querer algo maior, de querer nos aproximar de Jesus, porque Ele disse assim, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, querido, existe um desejo no céu, existe um desejo no coração de Deus, em que eu e você nos tornamos um com Jesus. Existe um desejo no coração de Deus que a tua família se volte para Jesus. Mas não Jesus, o milagreiro, o Papai Noel, aquele que dá as coisas, aquele que cura, aquele que anda sobre o mar, aquele que agora está chique dizer que é cristão, que é gospel, que está numa igreja, agora está chique, não é isso. Ele está dizendo assim, aquele que o Pai trouxer a mim e crer em Jesus como Salvador e ter a certeza que Ele vai te levar para o céu, que existe um caminho para o céu. Sabe, Deus deseja isso, amado. Esse é o desejo do coração de Deus. Deixa eu falar para você, talvez você se escandalize. Ele não veio para nada mais que isso. Jesus não veio à terra, querido, para mostrar os seus prodígios. Jesus veio à terra para salvar os perdidos. No qual eu era uma. No qual essa pessoa que está do teu lado aí também era uma dessas. Era uma Maria Madalena?
Era um Zaqueu, né? Talvez tinha um Zaqueu aí, ladrão de impostos. Maria Madalena, uma prostituta, enfim, não sei. Mas todos nós, queridos, chegamos a Cristo. Ou aqueles que não chegaram ainda estão carentes disso. Porque ele disse assim, eu não vim para os perdidos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então quando você vê uma pessoa lá na escória da sociedade, você lembra nessa noite, eu vou te falar, é daquela pessoa, é para aquela pessoa também que Jesus veio. E Jesus não veio fazer acepção de pessoas, porque eu também sou essa pecadora. Eu também sou uma pessoa que preciso da misericórdia de Jesus todos os dias. Estamos ainda no 6. Muitos, pois... Aí Jesus estava ali falando, estava mudando o discurso. E você sabe, queridos, que ele começou a falar. Os irmãos dele de carne disseram isso. Mas vem cá, tu está escondido por quê? Já que tu faz tanto milagres, por que tu não se mostra? Os irmãos da casa duvidavam dele. Falavam dele abertamente, os irmãos. Às vezes os inimigos, aqueles que querem atrapalhar Jesus, a nossa vida, moram dentro da nossa casa. Por que não dizer, talvez até durmam com a gente? Os próprios irmãos de Jesus não criam nele. A palavra diz que eles não criam em Jesus. Eles não criam que Jesus era divino. Que Deus tinha feito realmente Jesus nascer no ventre de Maria. E que ele fazia todos os milagres. E aí no capítulo 7, queridos, ele começou a falar. Ele começou a dizer, a engrossar o discurso. Ele começou a dizer verdadeiramente o que você precisa, o que eu preciso para ser salvo. Querido, antes de te ensinar a ser curado, antes de eu te ensinar a receber unção de cura, de libertação, eu preciso te ensinar sobre salvação. Salvação está muito além disso tudo. Não adianta a gente curar uma enfermidade e não ir para o céu. Não adianta muitas pessoas ganharem muitas coisas, fazerem campanha, né, ser próspero, e na hora que fechar os olhos nessa terra, não morar no céu. O que adianta? Essa vida é um conto ligeiro, amados. Você está sentado aqui nessa noite, diga assim, por quê, pastora? Simplesmente para se salvar. E eu quero dizer para alguém nessa noite, não há outro nome que a salvação. Quando eu conheci Jesus, eu pensava que eu me salvava através de Paulo, através de Pedro, através do santo A, do santo B, através de caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Eu não sei por que eu parei aqui, Deus está mandando dizer para alguém. Você tem ido em tantos caminhos, querido. Não é muitos caminhos que te levam para o céu, não. Só te leva um caminho para o céu, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então não busca fábulas. Eu conheço tantas pessoas inteligentes, mas inteligentíssimas, que se morrer hoje vai para o inferno. Por quê, pastora? Porque estão em caminhos que não é Jesus Cristo. Acham que o Buda salva. Acha que Allan Kardec salva. Acha que santo salva, que outro salva. Querido, eu preciso retornar a fala e dizer, existe só um Salvador. Jesus Cristo de Nazaré, e Ele morreu e ressuscitou. Os outros estão lá no túmulo com seus ossos. Então não precisa de muita inteligência para saber. E no capítulo 7, aliás no 6,60, muitos, pois, dos seus discípulos, diga comigo, discípulos, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus que em si mesmo seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse, o que eu estou falando para vocês escandaliza vocês? Eu estou dizendo para vocês que eu sou o pão da vida, que eu sou a água do sedento. E quando ele estava falando tudo isso, estava acontecendo a festa dos tabernáculos, que eram 7 dias. E ali tinha a purificação da água, tinha a purificação dos pães. Por isso que ele diz, eu sou a água, aquele que beber de mim, fluirão rios de água viva do seu interior. Ele diz, não beba dessa água, eu sou o próprio tabernáculo que desceu do céu. Ele estava ali tentando se mostrar e dizer para os discípulos, olha gente, isso tudo aí vai passar. A partir de agora é por mim que existe salvação. E quando ele começou a dizer isso, os discípulos disseram, duro é esse discurso. Querido, não é diferente hoje quando eu prego sobre avivamento.
Quando alguém vem aqui e prega sobre milagres. Quando alguém vem aqui e diz, Jesus cura, Jesus salva, Jesus faz. Querido, a igreja blinda. A igreja dá um uau. Mas quando a pastora fala assim, olha, o caminho é estreito. A porta é estreita. Larga é a porta que te leva para a perdição. Estreito é o caminho que te leva para o céu. As pessoas endurecem o coração e digam assim, poxa vida, pastora, tu foi dura hoje, hein? Verdade ou não, gente? É verdade? É verdade. Olha lá, na época de Jesus, duro esse discurso. Então ele disse, e se tu vê o Filho do Homem subir da onde ele estava, o que você vai pensar? Porque os discípulos viram Jesus subir. Jesus ressuscitou, ficou 40 dias na terra, e depois ele assuntou ao céu. E da mesma forma que Jesus desceu, Jesus subiu. Jesus desceu no ventre de Maria, e Jesus subiu depois. E eles viram. Então Jesus disse, tu está se escandalizando com o discurso, eu vou subir. Só que Jesus também disse no dia que ele subiu, da mesma forma que eu subi, eu vou descer. E eu quero perguntar para você nessa noite, tu está esperando Jesus descer? Jesus não vai descer na terra, claro, ele não pisa mais nessa terra. Ele está santificado, glorificado. Mas a palavra de Deus diz que ele vem nas nuvens arrebatar a sua igreja. A igreja está aí? Aleluia, você está aí de fato? Aleluia. E ele disse assim ainda, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Escuta, para que tanto culto na carne, né? A carne para nada aproveita. Pastor, eu não posso mais cuidar do meu corpo. Você deve cuidar do seu corpo. Tessalonicenses 5:23, eu sempre cito isso aqui. Corpo, alma e espírito tem que andar em plenitude. Agora o que nós estamos vendo nessa geração é culto a corpo. O corpo é a verdadeira idolatria. Pessoas que têm um ritmo forjado, que fazem, que vão, que buscam, que fazem academia todos os dias, que vão para tudo quanto é lado para se embelezar, mas o espírito está fraco, está morto, está morrendo, porque não alimenta o espírito. E Jesus disse bem, a carne para nada aproveita, ela vai ficar na terra, mas o espírito é que tem vida. E você está alimentando esse espírito? Nós estamos vendo uma geração, querido, de espíritos mortos, espíritos adormecidos, mesmo aqueles que dizem que tem Jesus, não é capaz de se alegrar com o que está esperando no céu. As pessoas estão totalmente mortas, totalmente idólatras a si mesmo, idólatra a corpo. E Jesus disse assim, olha querido, a carne para nada aproveita. E no 64, mas alguns vos não creram, porque bem sabia Jesus que desde o princípio que era o que não ia crer. No 65, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se meu Pai não lhe for concedido. Desde então, no 66, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Eu fico maravilhada de ver como Jesus era equilibrado. Que Jesus é esse? Eu disse, Jesus, eu quero ser como o Senhor na terra. Porque os irmãos blasfemaram contra ele, estavam invejando ele, querendo que ele fosse lá para a festa de Jerusalém para ser preso. Os discípulos disseram, duro é esse discurso. Muitos dos discípulos, muitos, não eram os 12 apóstolos, muitos dos outros discípulos, voltaram para trás e disseram, não. Tu é muito difícil, Jesus. Hein? O caminho do céu é muito difícil. Será que tem alguma semelhança com o dia de hoje? Quantas pessoas não estão mais vindo para as igrejas? Não querem mais nada com Jesus? Ou por que eu não vou falar? Vou falar, posso falar? Por que muitas pessoas não estão buscando igrejas fáceis? Igreja que só passa um glacezinho, que tudo é amor. Tudo é amor. Não precisa não mudar nada. Nada. Não precisa deixar nada. Não, aqui está um movimento louco, vem para cá que é só avivamento. Querido, eu nunca vi barulho levar alguém para o céu, querido. Eu vi arrependimento levar as pessoas para o céu. Então, queridos, se com Jesus, que fez um monte de milagre, mostrou para todo mundo, andou sobre o mar,
As pessoas voltaram para trás. Quem sou eu, uma mera humana pecadora, achar que as pessoas não vão sair da igreja porque o discurso está duro? Eu sei que vão. Eu sei que tem gente que vai buscar coisa mais fácil. Mas os princípios não mudam. Sabe por quê? Porque a porta continua estreita e o caminho continua estreito. Ele não vai alargar a porta para você. Você não é o queridinho, não, querido. Ele é amor, Ele não faz acepção de pessoas, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Mas, querido, não tem como entrar no céu em pecado. Não tem. Aqui está tudo bem. Talvez aqui você me escutando, ou você na sua casa, aqui você já está num nível que você consegue muitas portas abertas. As pessoas a conhecerem o seu nome, de repente abre porta. Mas, querido, lá é só quem está escrito com seu nome no livro da vida. Aleluia, você está aí? E alguns foram para trás. Então disse Jesus aos 12: queres também retirar? Jesus disse assim, Jesus não tinha medo de ficar sozinho. Eu fico, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Eu quero ser como tu, Senhor. Tu não gostou, queres ir embora? Pode ir. Ele disse, queres ir também retirar? Vai embora, vai. Aí levanta Pedrão e diz, para onde iremos nós? Se só nós encontramos misericórdia em ti, perdão em ti, bondade em ti, se o único caminho, verdade e vida é o Senhor, como é que nós vamos embora? Nós vamos comer desse pão com o Senhor. Nós vamos para a cruz com o Senhor. Nós vamos beber dessa água com o Senhor. Porque ainda que a gente viva 80 anos aqui na terra, 90, não sei, a gente tem eternidade para viver contigo. E lá não tem choro, lá não tem lamento, lá não tem dor. E Jesus, nós vamos contigo. Tem alguém que vai com Jesus aqui? Queridos, e aí começou a incredulidade. Vai para o 7. O 7. 3 e 4. Depois disso, Jesus andava pela Galileia, já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Olha o cenário de Jesus. Ele estava no último tempo da vida dele na terra, ele tinha que andar escondido, gente. Ele não era bandido. Será que a nossa nação está passando por isso? A verdade tem que calar, a verdade tem que se esconder, a mentira se sobressai e quer abafar a verdade, e a verdade tem que fazer um desvio, né, para não ser preso. Tem uma mera coincidência aqui no Brasil? Não. A verdade está oculta, porque senão vai preso. Você está me entendendo, gente? Meu Deus, Jesus viveu isso. Jesus tinha que se esconder, porque ainda não era o tempo dele ir para a cruz, e ele não poderia ser preso, ele ia para a cruz. Ele tinha um propósito. Disseram-lhe, pois, seus irmãos. Disseram quem, gente? No 3, 7 e 3. Disseram quem? Sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as suas obras. Por ninguém que quer ser conhecido vai ficar oculto. Os invejosos. Os irmãos invejosos. Você quer se esconder por quê? Tu não quer mostrar o teu milagre? Jesus não veio mostrar milagre. Jesus não veio querer se aparecer. Jesus não queria mostrar nada para ninguém. Ele queria só ensinar o caminho da salvação. Queridos, eu fico maravilhada. E no 7:33, por favor. Nós estamos passeando na Bíblia. Você tem Bíblia aí, gente? Você tem Bíblia aí? Ainda um pouco de tempo estou convosco. Depois vou para aquele que me enviou. Vai para onde, gente? Vai para onde? Você não está aí na tela? Não, 1, 2, 3. Vai para onde? Então ele veio do céu. Amém? Então você não pode amar mais uma pessoa que nasceu na terra e fica na terra. Você tem que amar quem veio do céu e quem volta para o céu. É o único que pode te salvar. Por que de novo eu estou parando aqui? Tem pessoas que entraram aqui nessa noite que têm dúvida da salvação. Ou acha igual eu, que porque a minha avó idolatrava, eu tinha que idolatrar também. Escuta. É o único que veio do céu e volta para o céu e te leva para o céu, é Jesus Cristo de Nazaré. Você está aí de fato? No 7:33 eu estou, né? É isso, gente? Aleluia. Vós me buscareis e não me achareis. Aonde eu estou, vos não podeis vir. Escuta só. Jesus não estava na terra? Quando Jesus falou ali, ele não estava na terra? Presta atenção que é uma revelação aqui. Ele não estava na terra? Ele não estava lado a lado falando com os discípulos?
Outro dia eu preguei sobre a igreja transportada aqui. As pessoas têm que entender. Quando eu aceito Jesus Cristo como único e fiel Salvador, eu não estou mais na terra. O meu espírito não está mais aqui, só a carne, só fisicamente. Sabe por quê, Ricardo? Que Jesus vencia as nuances. Não se levantava contra os malfeitores, contra os murmuradores. Não matava aqueles que queriam matar ele. Porque Jesus não pensava como a terra pensa. Jesus não estava mais aqui. Ele disse assim: olha, agora eu ainda não subi para mandar o Espírito Santo, né, para convencer vocês do pecado e tudo. Mas olha só, eu não estou aqui. Eu não sou daqui. Amado, a igreja que aceita Cristo como único e fiel Salvador e professa Cristo e anda na palavra de Deus, ela não está mais na terra. Lá em Efésios 2 diz que nós estamos assentados com Ele. Nós estamos em outro nível. Você está entendendo por que Jesus vencia todas as coisas? Aí ele disse, no 34 ele disse isso. E no 37... E no último dia e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ele disse: vocês aqui na festa de tabernáculo estão aqui ungindo a água, estão tomando a água, estão levando água para casa. Mas eu estou na frente de vocês dizendo que eu sou a água viva. Aquele que beber dessa água vai para a eternidade comigo e nunca mais terá sede. Ele não estava dizendo uma sede natural de tu abrir a geladeira e comer. Não. E eu finalizando essa primeira parte, eu quero dizer para vocês: será que você conhece Jesus dessa maneira? Será que você conhece um Jesus que abastece totalmente a tua vida? Será que você conhece um Jesus que quando você dobra o joelho, você se alimenta dele, você come dele, você bebe dele? Que não é as coisas que Ele te dá, não é isso que é Jesus. Eu vejo muita gente dizendo: olha, Jesus já fez isso por mim. Nossa, Jesus já curou, Jesus, Ele faz tudo isso, mas isso é só um acréscimo. Quando você não entender Jesus, que Ele veio simplesmente para te salvar, tu não dedica a tua vida para Ele. Tu não dedica a tua vida para Ele. Porque você entende que Jesus é um Papai Noel. Que Jesus só veio para te dar alguma coisa. Mas quando você entende que nós éramos perdidos, totalmente fora, e que Jesus nos alcançou e pagou a conta por nós, e que Ele não só pagou a conta, Ele tem uma morada no céu esperando, aí você muda totalmente o teu conceito de Jesus. Aí você não vem para Jesus quando dá tempo. Aí você não vem para Jesus quando não tem nada que fazer. Aí você vive Jesus. Porque a palavra de Deus diz isso. Não é aquele que vai e que escuta, mas é aquele que pratica que vai herdar o reino dos céus. Praticar Jesus é viver Jesus. E eu vou para João 8, onde eu quero finalizar a pregação com essa passagem. Depois disso tudo, depois de ele ser caluniado, maltratado, os irmãos falando, os discípulos abandonando, ele foi para o monte orar. Ele foi para o monte orar. Sabe por quê? Diga por quê, pastora. Gente, você está morto aqui hoje. Diga por quê, pastora. Porque ninguém vence as guerras nessa terra sem oração. Ninguém vence. Sabe por que você fica degradando aqui com Satanás? Querendo se defender, querendo se justificar. Porque a conexão está fora. O Wi-Fi, você perdeu o Wi-Fi do céu. Jesus, ele tinha tempo para passar a noite. Ele passava a noite orando com o Pai. Ele fazia os milagres, ele ajudava as pessoas, ele curava, ele ia, ele salvava, ele andava a pé, ele não tinha carro, ele não tinha telefone, ele andava a pé dias e dias, e ele ainda tinha tempo para orar, gente. Ele passou a noite orando. E quando ele voltou, em João 8 de manhã, olha só, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Depois que tudo estava acontecendo, aquele ambiente hostil, todo mundo brigando. Aprenda uma coisa. Quando está um ambiente hostil, as pessoas falando mal de você, as pessoas te julgando, as pessoas querendo satisfação da sua vida, muitas pessoas te abandonando porque tu está com Cristo, não vai para a internet se defender, não. Não fica na tua cama tomando Rivotril.
Não vai para o WhatsApp falar mal de ninguém, não. Vai para o monte orar. Dobra o teu joelho. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa madura, equilibrada. Hoje eu escrevi uma matéria que existe muitos meninos na fé. Existe muitos adultos infantis que não amadurecem. Não amadurece por quê? Porque não vão para a fonte verdadeira quando precisa ir, querido. Jesus era a pessoa mais equilibrada. Eu estava ouvindo outro dia Augusto Cury dizer, né, de um psicólogo americano, que falou no seu livro que se as pessoas tivessem conhecido Jesus como homem, aquele que veio à terra e venceu tudo, não precisaria nem fazer faculdade de psicologia. Era só estudar a Bíblia. Por que, querido, que hoje os coaches, os pastores e muitos livros até de pessoas que não são cristãs estão citando a Bíblia e Jesus como exemplo? Quem já leu Jesus, o maior psicólogo do mundo? Quem já leu Jesus, o maior médico do mundo? Eu já li. Está todo mundo usando Jesus, sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque Jesus, ele é psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Jesus é tudo, médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus humildemente veio nessa terra, o homem mais equilibrado. Quem quer ser equilibrado aqui nessa noite? Tem a fonte, Jesus Cristo de Nazaré. Tá homem maravilhoso. Tá homem que você lê sobre ele e você fica encantado. E aí ele desceu. Pela manhã, no 2, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e ele assentado ensinava. Veja bem, Jesus trabalhava. Eu não acredito que uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e é vadio. E eu já digo vadio espiritualmente. Eu não digo nem braçal. Porque aí nós estamos numa geração que eu nunca vi. Mas eu estou falando espiritualmente. Eu estou cansado para orar. Mas vigília de novo. Não, mas olha só. É muito culto. Então essa pessoa, ela não vive Jesus. Ela não vive a essência do céu. Querido, porque quando eu e você temos a essência do céu, nós queremos o Wi-Fi do céu toda hora. Tira o celular de um jovem aí para ver. Tira o celular aí teu um dia para te ver se não fica louco. Era assim que nós devíamos ser, Ricardo. Era assim que nós devíamos ser. Quando o Wi-Fi do céu estivesse nos desconectado, era para nós nos desesperar, querido. É verdade. Tem muita gente, perdão, está gravando, deixa gravar, não estou nem aí. Tem muita gente que vai perder a salvação por causa do celular. Nem é porque vê coisa errada no celular, não. É porque gasta só tempo no celular e não conhece a Deus. E aquele que não conhece a Deus, não mora com Ele. Diga assim, pastora, está duro esse discurso. Pode falar, alguém falou. Fala de novo aí para mim, faz um coro. Pode falar, gente? Quem tem coragem aí? Pelo menos 4 vai para o céu comigo, aleluia. Eu não estou aqui para te agradar, apesar de eu te amar. Eu estou aqui para te levar para o céu, eu digo isso todas as vezes, toda hora. Pela manhã cedo ele voltou. E aí veio um conflito. Quem gosta de resolver conflito? Ninguém, né? Mas saiba que todos os conflitos, quando chegam na tua vida, é para você crescer, é para você amadurecer. Se tinha um homem que sabia resolver conflito, era Deus, era Jesus. Ele saiu daquele cenário que todo mundo queria matar, falando mal dele. Ele saiu do cenário ali que todo mundo, né, falava mal, dizendo que ele era demônios, Beelzebu. Murmuravam contra ele, os irmãos dizendo, agora tu quer se aparecer, tu quer ser o cara. E aí chegou mais um problema sério para ele resolver. Essa semana, quando eu estava meditando nessa palavra, eu disse, Deus, eu tenho que praticar. Então essa semana o que não veio, o que deixou de vir aqui foi problema bom. Se é que tem problema bom, né? São casos bons, não veio. Aqui na igreja essa semana foi a semana dos conflitos. Levanta a mão aí quem teve um conflito na sua casa aí, só eu? Aqui na igreja foi a semana das bombas. Talvez lá na tua fábrica foi a semana das bombas, né? Lá no teu trabalho, no seu dia a dia com seus filhos. E chegou um conflito grande aí na frente de Jesus. E adivinha? Os escribas e fariseus, os doutores da lei, os homens inteligentes,
os homens que copiavam a Bíblia. Gente, hoje a Bíblia está impressa. Hoje você pode comprar a versão que você quiser. E você tem que aplaudir o Senhor e dizer: obrigada, Jesus, por essa Bíblia. Porque lá, querido, os escribas copiavam cada livro da Bíblia e carregavam no rolo embaixo do braço. Era assim, era copiado à mão, a pena, porque não tinha caneta. Então eles entendiam de lei, eles entendiam sim, eles eram, doutores da lei. E eles foram até Jesus, chegaram até Jesus, pegaram uma mulher que foi pega em adultério, pegaram pelos cabelos. Eles não pegaram assim: ai, vamos lá, Jesus vai orar por ti. Vamos lá, ele vai resolver seu problema. Não, eles pegaram essa mulher e arrastaram ela em praça pública, jogaram na frente de Jesus onde que ele estava. Quantos fariseus estão entre nós? Quantos escribas moram às vezes tão perto de nós? Que em vez de nos ajudar, pegam o nosso problema e espalham para todo mundo ver. E eles estavam ali. E a palavra de Deus diz que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Totalmente desequilibrados, à luz do dia. Eles foram ali e pondo no meio, presta atenção, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada adulterando. Eu não sei por que levaram só ela. Alguém pode adulterar sozinha, gente? Alguém pode adulterar sozinha? Me responde. E por que levaram só ela? Cadê o homem? Porque a intenção deles não era matar a mulher, embora eles iam matar. A intenção era instigar Jesus, desequilibrar Jesus, tirar Jesus do equilíbrio. Todas as vezes que um problema aparece na sua vida, todas as vezes que alguém tenta jogar lixo na tua frente, todas as vezes que aparece um caso que você fica: uau! Não é, querido, que as pessoas querem que você resolva o problema ou coisa parecida. As pessoas querem te desequilibrar. As pessoas querem que você perca o equilíbrio, que você brigue, que você perca a razão, que você fale o que não deve, para mostrar para os outros que você não tem esse Jesus equilibrado dentro de você. Quando jogaram essa mulher lá, eles disseram: mestre, ela foi apanhada em adultério. E a lei de Moisés diz para apedrejar. E é verdade, a lei diz para apedrejar. Era para apedrejar até a morte. Eles estavam com uma pedra na mão, cada um com a sua pedra na mão. Quantas nós somos as vezes, querido, que nós somos esses fariseus, esses escribas. Nós vemos o pecado do irmão, a gente vê a situação do irmão. A gente vê que ele não está passando por um bom momento. A gente vê a queda do irmão, a gente vê que ele não consegue levantar sozinho. A gente vê que realmente ele está em pecado, ele caiu. E a gente, em vez de dobrar o nosso joelho e clamar para o Senhor, ter misericórdia, pegar a mão daquele irmão e dizer: olha, Jesus é graça, Jesus é perdão, Ele te perdoa, Ele te levanta. A gente está com um tijolo na mão para matar a pessoa. Para jogar ele mais para baixo ainda. Porque a gente se coloca no lugar de juiz. A gente se coloca no lugar de acusadores. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que Satanás é chamado de acusador. Então todas as vezes que você vê alguém acusando alguém, independente do que a pessoa está fazendo. Todas as vezes que você vê alguém falando mal de alguém, independente do que a pessoa está fazendo, você lembra. Você lembra disso aqui. Dos fariseus e os escribas. Que vieram trazer aquela mulher na frente. Envergonhada. Ali. Jogada no meio. Na frente de Jesus. Que eu e você não sejamos esses fariseus. E esses escribas. Pondo no meio disseram. E na lei de Moisés, no 5. Mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, Jesus, o que diz? Pastora, aquele lá está em pecado, pastora. Você não sabe o que ele está fazendo, não, pastora? Você não vê? Está tudo errado, pastora. Eu escuto isso semanalmente. Eu escuto isso semanalmente, a pessoa apontando o dedo para outra. Eu, que sou humana e pecadora, escuto. Tu não está vendo?
Olha, agora pronto, pastora. Está vendo? Sempre, 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 quase sempre, nós nos colocamos como juízes. Pastor, ele está errando. Deixa, um dia Jesus vai julgar, Deus vai julgar. Porque o único juiz que vai julgar é Deus. O único advogado que Deus deixou na terra foi Jesus, das nossas causas. Tu que dizes, Jesus? O que tu está dizendo que o Lucas está errando? O que tu está fazendo? Por que você não vai lá ajudar? Por que tu não vai lá gastar um pouquinho de tempo e sentar com ele e dizer o que está acontecendo com você? Aonde que eu posso te ajudar? Por que você está assim? Estou pegando o Lucas de novo, né? Mas por quê? Aquela pessoa que não veio mais, aquela pessoa que está com dificuldade, aquela pessoa que talvez caiu na prostituição de novo, talvez está na bebida. Pecados tão notórios, né? Tão para fora. Aquela pessoa que é grossa com todo mundo. Aquela pessoa que tem um complexo de inferioridade tão grande que ela fica expurgando pus toda hora. Por que você não vai lá ajudar? Por que você não senta e vê o que está acontecendo com aquela pessoa? Por que ela se comporta dessa maneira hoje? Os escribas e fariseus, doutores da lei, deviam ser as pessoas, porque eles andavam de franja comprida, de roupa comprida. Eles deviam ser as pessoas que deveriam dizer assim: não, a lei de Moisés diz para matar, mas a gente está em Roma, e Roma aboliu essa lei, porque Roma não mata mais de apedrejamento. Então nós vamos cumprir aqui a lei, nós estamos em Roma, nós vamos obedecer, e nós vamos ajudar essa mulher. Jesus, o que tu dizes? O que tu dizes dessa mulher que está em pecado? Eu pergunto para você nessa noite. Se essa pergunta fosse feita para você nessa noite, é alguma pessoa que você vê que está pecando, aparentemente pecando, que você vê que tem se desviado, tem tomado outro rumo, não tem se encontrado com esse Deus da forma que você se encontrou, não tem tido clareza de quem Jesus é ainda, ou talvez já teve e perdeu a fé por algum motivo. O que você diria dessa pessoa essa noite? Podem até dizer alguma coisa a meu respeito, mas eu nunca, queridos, da minha boca não pode sair acusação, porque existe só um que tem título de acusador, que é Satanás, e não pode isso sair da boca de um cristão. Se a igreja se preparasse mais, amadurecesse mais, tivéssemos filhos mais maduros, para em vez de apontar dedo, ajudar a levantar, nós viveríamos numa alegria só, nós veríamos num movimento de avivamento só. Mas a igreja, ela está sempre querendo competir, tanto nas suas casas, como no próprio corpo de Cristo. Tu o que dizes? Presta atenção no 6. Eles não estavam nem interessados naquela mulher. Eles usaram aquela mulher para defamar Jesus. Às vezes Satanás, ele quer usar uma situação na tua vida para desequilibrar você, desequilibrar Jesus. Porque hoje nós representamos Jesus. Tantas situações que já vieram na minha vida, mas situações pesadas. Que Satanás usava pessoas, usava situação, usava até doenças, usava coisas adversas para desequilibrar o Jesus que estava em mim. Mas Cristo, apóstolo Paulo disse, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E jamais uma pessoa que Cristo vive nela vai se desequilibrar. Quem está me entendendo? Olha para o lado e diz, por que tu é tão desequilibrada então? Ixi, diga assim, o discurso está apertando. E diziam eles, no 6, tentando para que tivesse o que acusar. Está vendo o acusador aí? Está vendo? Marlise, quando as situações adversas levantam na tua casa, Satanás se levanta para dizer, está vendo? Olha o Deus que tu serve. Está vendo?
Tu está lá na igreja, tu lidera kids. Olha o Deus que tu serve. Que Deus é esse? Ele está sempre querendo acusar. Mas quando uma pessoa está centrada em Deus, a pessoa vai dizer: olha, ainda que eu não venci certas coisas na minha vida, eu sei no Deus que eu creio, eu não vou me desequilibrar. Aleluia! Satanás sempre vai querer te acusar. Ele tem título de acusador. Como quem quisesse acusar. Mas Jesus, olha só, eu fico maravilhada, eu sou apaixonada por Jesus. Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ele estava ali, gente, com as pedras na mão. Presta atenção, com as pedras na mão, tudo em pé. Jesus era tão desequilibrado. Jesus tinha medo de tudo isso, que ele fez isso aqui, ó. Eles ali, né, com a pedra na mão. Jesus, ó. Quando você não sabe o que responder, quando você não sabe o que dizer, o silêncio vale ouro. Jesus sabia o que dizer. Ele sabia. Ele sabia, porque ele sabe tudo. Quando você tem essas respostas, tem essas acusação, quando alguém está feroz contigo, te inclina. Te inclina. Fica em silêncio. Fica em silêncio. Quantas guerras você deixaria de travar se tu calasse mais? Se tu se inclinasse mais? Se tu ouvisse e prestasse atenção para dar uma resposta sábia na hora que Deus falasse para você falar, o mundo estaria muito melhor. Nós estaríamos muito melhor. Queridos, ele se inclinou e escrevia com o dedo na terra. Sabe, queridos, de repente ele estava lá, ó. Estava lá os fariseus, os escribas, não eram poucos, tá? De repente tinha um nome lá. Tinha um nome lá de um Pedro, né? Ou tinha um nome lá de, vamos dar um nome aí, de Luiz. Oh, tem 2 Luiz aqui na frente, tá? De repente, enquanto ele estava lá com a pedra na mão, Jesus estava escrevendo: Luiz, tu tá com a pedra na mão? Tu tá acusando essa mulher aqui? E olha o que tu tá fazendo lá. Entendeu? Porque Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus sabia onde que aquela mulher tinha sido apanhada e com quem tinha sido apanhada. Jesus, ele conhecia tudo, ele sabia tudo. As pessoas pensam que na frente de Jesus pode esconder alguma coisa. Não pode. Jesus, quando estava inclinado escrevendo, ele estava ali dizendo, pensando: está todo mundo com pedra na mão, é? Eles vão ver a pergunta que eu vou perguntar para eles agora, se eles vão ter coragem de jogar pedra. Quando você se cala diante dos acusadores, tu pode ter certeza de uma coisa: que tu vai ganhar tempo, tu não vai gastar tempo com quem não deve, e tu vai sair dessa situação vitorioso. E dizia como tentando. E no 7, Jesus, tu estás aí escrevendo, Jesus? Tu não prestou atenção que a gente está com pedra na mão? Ô Nazaré, ô pastora, a senhora não está notando não, que o negócio está feio ali para aquele lado? Ô pastora, tu não está vendo que aquilo lá está em pecado, pastora? Ou talvez você já ouviu isso. Olha lá, o negócio não muda. Insistiram. Jesus, tu não está dando bola, nós vamos apedrejar. A mulher ia morrer ali, gente, apedrejada. Ela ia morrer. Era ali a sentença de morte, gente. Era a sentença de morte. E Jesus na maior calma. Sabe, às vezes, querido, a gente tem uma sentença bem pequenininha que chega na nossa casa, na nossa vida, um probleminha para resolver. A gente já se desespera. Eu digo mesmo, sabe, tem cristão que precisa se converter, gente. Precisa. Não tem paciência. Não sabe responder. Não é maduro no que fala. Não é maduro no que pensa. Vive agoniado, vive se desesperando. Chega uma gripe, acabou. Chega qualquer coisa, acabou. Eu nunca vi, gente. Eu nunca vi cristão dessa geração tão desequilibrado. E eles disseram:
Insistiram perguntando. Como se insistisse perguntar-lhe. De novo, né? E Jesus se endireitou. Olha só, a calma de Jesus. Disse-lhe Jesus. Jesus não disse que não era para atirar pedra. Jesus não disse, vocês não vão atirar pedra. Não, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, acusadores. Não tem problema nenhum. Vocês podem atirar. Não tem problema não. Vocês podem falar mal de quem vocês quiserem. Pode caluniar, pode defamar, pode apontar dedo. Desde que vocês não tenham pecado algum. E quem de vós teria coragem hoje, aqui na Senge de Morro da Fumaça, começando por mim, de dizer, Jesus, eu não tenho pecado nenhum, eu posso atirar a pedra naquele lá que está pecando? Quem de vós? Quem de nós pode atirar a pedra à vontade? Pode falar à vontade de quem você está falando. Mas Jesus está vendo que você está falando, murmurando, só está aumentando o seu pecado. A palavra de Deus diz que ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Imagine que eles olharam assim, a pedra. E o mais velho, não sei se está aí em João, tá, né? Bota o 8. E tornando inclinar. Meu Deus. Jesus é demais, né, gente? Ele disse, não tem problema, pode começar a atirar. Vocês não têm pecado, aquele que não tem pecado atira. Presta atenção. Olha que estabilidade. Ele não ficou, ai meu Deus, será que vão atirar? Eu vou proteger essa mulher, ela vai morrer. Querido, ele voltou a escrever no chão, na terra. Ele voltou. Amado, se você disser que tem Jesus, você tem que começar a se equilibrar. Você tem que começar a ser mais equilibrado. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas amam ficar perto. Que as pessoas sabem que você sempre vai ter uma boa palavra. Chega de ser criança na fé, chega de ser menino na fé, menina na fé. Chega de ser gangorra, hoje está bem e amanhã está ruim, hoje está bem e amanhã está ruim. Os problemas chegam, você se desmorona. Jesus veio trazer muito mais que um milagre. Jesus veio mostrar essa destreza, essa harmonia, esse equilíbrio. Queridos, escuta uma coisa. As pessoas ao olharem para a tua atitude, elas verdadeiramente vão dizer que Jesus é contigo, que você professa a fé em Jesus Cristo. Porque não é estar aqui levantando as mãos, aparecendo na live, lendo a Bíblia, estando numa vigília. É mostrando exatamente o que está dentro de você e como você reage quando a adversidade vem na tua vida. Porque a gente conhece as pessoas não é quando tudo vai bem, é quando as coisas vão mal. Tem muitas pessoas, querido, que achando que botando uma roupa bonita e vir para a igreja, isso é servir a Cristo. Servir a Cristo é quando alguém vai querer comer um fruto de você. Você tenha um fruto de paz, um fruto de harmonia, um fruto de perdão, um fruto de equilíbrio. Você consiga colocar essa pessoa num nível equilibrado. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Por que, pastor, os mais velhos? Porque a gente já pecou mais, né? Somos mais velhos. Eu tenho 57, o Henrique, meu neto, tem 18. Nós somos pecadores ainda. Se desviamos, nos esforçamos para desviar do pecado todo dia. Espero que tu também, tá? Só que ele pecou 18 anos. E eu, 57. Então os mais velhos largaram primeiro, porque aí a consciência pesou. A consciência pesou. Eles olharam para si.
Querido, tudo que Deus quer na vida, eu estou quase encerrando, tudo que Deus quer está no Salmo 51, onde que Davi disse: Senhor, não afasta de mim o teu espírito, cria em mim um coração reto. Senhor, sabe, queridos, quando a gente se torna uma pessoa melhor, quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente consegue melhorar os ambientes. Nós temos que parar de hostilidade, parar de acusar. Nós temos que nos tornar pessoas equilibradas. Amados, não tem como dizer que a gente serve a Deus se a gente não consegue se equilibrar nas adversidades. E Naum 1:7 diz que o Senhor é bom, uma fortaleza, mas Ele nos conhece no dia da adversidade. É no dia da adversidade que Ele vai dizer: Nazaré, eu quero ver se tu me serve mesmo. Já faltou pão na minha mesa. Já faltou gasolina no carro. Já faltou casa para morar quando eu me converti. Quando eu me converti, queridos, a gente teve uma queda financeira tão grande que ou eu pegava o ônibus depois do meu trabalho para ir para casa 11 quilômetros, ou eu ia a pé 11 quilômetros para comprar pão para as crianças. Eu quero ver mesmo. Eu quero ver mesmo no dia que o câncer chega, no dia que a enfermidade chega. Eu quero ver mesmo quando começarem a caluniar de você, a falar mal de você. Se você vai se defender, ou você vai se inclinar e esperar em Deus. Eu queria que nessa noite você começasse a mudar o teu semblante. Um semblante, amados, de uma pessoa que confia em Deus. De uma pessoa, presta atenção, que sabe que ainda que tem acusadores, que ainda tem gente falando mal, você sabe que Ele é juiz, um dia Ele vai julgar. Um dia Ele vai julgar, querido, se a Lava Jato não julgou, Ele vai julgar. Se ninguém julgar o Lula aqui, Ele vai julgar. Ele é juiz. Se ninguém vai julgar aquele Fernando de Moraes, Ele vai julgar. Se ninguém vai julgar a causa que está acontecendo na sua vida, a injustiça, saiba de uma coisa: ninguém na terra, mas Deus está vendo tudo, Ele vai julgar. Para de ser essa pessoa agoniada, opressiva. Meu Deus do céu. Quando ouviram isso, saíram. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se novamente, Jesus disse: não vendo mais ninguém, só a mulher. Mulher, aonde estão aqueles teus, diga comigo, acusadores? Diga, acusadores. Aqueles teus acusadores, ninguém te condenou? E ela deve estar assim, né, tremenda. Porque ela estava para morrer, ela ia ser apedrejada. Ela ia morrer. Tu acha que ela estava bem? Não, ela foi pega em adultério. Olha a vergonha que ela estava. Queridos, quando a gente é pego num pecado, ou numa mentira, ou numa situação, quantos de vocês já fizeram uma coisa durante o dia, falaram algo que não devia, ou falaram alguma coisa para uma pessoa, ou foram na internet e falaram uma besteira, ou talvez machucaram alguém, ou até o teu cônjuge, eu não sei, e botou a cabeça no travesseiro e ficou envergonhado? Quem não fez isso já? Poxa, eu dizia assim: ô boca maldita, por que tu foi falar? Quem não fez? Imagine a vergonha que essa mulher estava ali. Imagine. Só que aqueles homens, eles tiveram, na hora que eles viram que eles estavam em pecado e largaram a pedra, por que eles não se renderam a Deus? Por que eles não disseram: Jesus, olha, nós estamos em pecado mesmo, o Senhor tem razão, perdoa-nos, ó Pai. Eles podiam sair dali tudo salvo, porque o arrependimento salva. Mas eles foram embora, largaram a pedra, mas não largaram o pecado. Largaram a pedra, tiveram consciência do pecado, mas não largaram. Quantas pessoas eu conheço que têm consciência do pecado, mas não larga? Pessoa. E Jesus disse assim, e ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. O único que poderia apedrejar,
O único que poderia apedrejar, porque ele não tinha pecado. Ele podia matar aquela mulher apedrada. Ele decidiu amar. Ele decidiu abraçar. Ele decidiu curar. Ele decidiu salvar. Jesus, ele podia ter me matado. Ele podia ter me enterrado lá no Rio de Janeiro, junto com os indigentes. Eu fui para o Rio de Janeiro tão pequena, eu podia ter ido para o tráfico de droga. Eu nunca fumei essas coisas, nunca botei isso na minha boca, nunca bebi álcool, nada. Mas eu fui para lá com 12 anos. E quando eu encontrei Jesus, eu era uma podre, eu era uma coisa insignificante. Eu tinha ódio, eu tinha inveja, eu falava mal dos outros. Ele podia ter me matado, ele podia ter me apedrejado. Mas ele decidiu me amar. E se Jesus decidiu te amar, esse é o motivo de nós estarmos aqui? Por que a gente não muda o nosso interior? E para de acusar e começa a amar. Essa é a proposta. E ele disse assim, nem eu te condeno. Mas ele disse uma coisa importante. Eu não condeno você. Mas eu condeno o seu pecado. Vai e não peques mais. Talvez nessa noite você tenha vivido um tempo que você sabe que tem pecado aí, você já reconheceu. Talvez tem pecado que você sabe que você precisa deixar. Jesus, ele te ama, ele te aceita, ele te abraça, mas ele não ama o pecado. E ele diz, eu não te condeno, eu vim para te salvar. Mas vai e não peques mais. Aplaude o Senhor.